Olá, quarto ano, tudo bom com vocês? Professora Letícia falando de longe mais uma vez. Na videoaula de hoje nós vamos ter conteúdo de língua portuguesa, história e correção das atividades de língua inglesa, finalizando hoje os conteúdos do livro volume 3, né? Hoje nós vamos finalizar com inglês, com língua portuguesa e história, fazer as correções de inglês. Na quinta-feira, dia 1º, a gente já começa com o livro volume 4, mas antes disso serão postados os resumos dos conteúdos, os resumos das disciplinas de ciências, histórias, geografia e língua inglesa, tá bom? Então fiquem de olho aí que os resumos vão ser postados entre de hoje até quinta-feira, quarta na verdade. Então vamos começar aqui pela correção das atividades sobre vírgula invocativa da página 71. Então vamos lá. Releia as frases dos personagens. Eu lembro que a gente já fez juntos, mas eu vou reler para a gente não ficar perdido. Pronta, Lola? Sim, Haroldo. A. Sublinhe o nome dos personagens. Nós sublinhamos Lola e Haroldo. B. Os nomes identificam pessoa que fala ou com quem se fala? Com quem se fala, né? E C. Qual é o sinal de pontuação que separa o nome da pessoa do restante da frase? Pintio, né? Foi o que a gente fez. É chamado de vocativo o termo ou a expressão usados para se dirigir à pessoa com quem se fala. O vocativo é separado do restante da frase por vírgulas. Menino, venha aqui, é um vocativo. E aí foi pedido para você fazerem duas atividades que era pessoal, né? Cada um vai construir a sua. Vocês teriam que recriar as falas finais dos personagens usando os vocativos, né? Do Haroldo e da Lola. E na 3, escrever uma frase com o vocativo recomendando a alguém que os banhos sejam rápidos. Então, essas duas partes não tem correção, né? Porque é pessoal, eu vou ler de cada um. E agora a gente vai para a finalização do nosso conteúdo. Então, nós vamos ler aqui na Agora Eu Sei, página 78, os últimos conteúdos que nós aprendemos juntos de língua portuguesa. Vamos lá? A fatura é um documento comercial emitido para que o pagamento de um produto ou serviço prestado possa ser realizado. Nela, há uma série de informações importantes para o consumidor acompanhar seu histórico de consumo, além de data do vencimento, valor a ser pago, banco recebedor, código de barras, etc. O verbo é a palavra que indica ações que já aconteceram, ações que estão acontecendo no momento da fala e ações que ainda vão acontecer, que é o presente, passado e futuro. Os pronomes pessoais indicam a posição de uma pessoa em uma conversa. A primeira pessoa é quem está falando. Eu estou falando, nós estamos falando. Segunda pessoa indica com quem eu falo. Você, tu, vós. E terceira pessoa também indica de quem se fala. Se eu estou falando de alguém, ele, ela, elas, eles, elas estão fazendo algo. Então eu estou falando de alguém e não para alguém. Entenderam a diferença? Continuando. O imperativo é o modo verbal utilizado quando se deseja fazer um pedido, passar instruções, recomendações ou ainda exigir algo. O verbo no imperativo pode estar no afirmativo ou negativo. Avance uma casa, imperativo, afirmativo. Não jogue durante uma rodada, imperativo, negativo. Nós vimos isso nas regras do jogo, né? Normalmente em regras e instruções de jogo, usa-se muito o verbo imperativo. A vírgula é um sinal de pontuação usado para separar palavras ou expressões que indicam uma numeração e também para separar o vocativo. Rogério, vírgula. Troque a lâmpada da sala, vírgula, do quarto, da cozinha e do corredor. Então, nós temos a vírgula do vocativo e a vírgula em numeração, quando a gente vai falar de várias coisas e temos que usar a vírgula. E para finalizar, o neologismo é a criação de palavras novas. Um pedazésimo do segundo é um neologismo, uma palavra que não existe. Finalizamos mais um conteúdo por aqui. Estou ansiosa para o nosso próximo e último livro do ano, né? Um ano bem atípico. Então, finalizamos mais uma etapa juntos. Agora nós vamos para o nosso conteúdo de história. No nosso conteúdo de história de hoje, nós aprendemos, na última nós vimos os transportes na história do Brasil,
nós lemos, vocês tinham que explorar aqui os documentos, né? Conversar em casa sobre essas imagens. Eu pedi para vocês lerem os textos das páginas 29, 30, 31, 32 e 33, que são as atividades, né? Eu não li junto com vocês, dessa vez eu deixei a responsabilidade, a autonomia para vocês. Mas agora eu vou ler os textos junto com vocês. A partir daqui, ó, os bandeirantes. Há mais ou menos 400 anos, o interior do território do Brasil ainda era desconhecido pelos portugueses. A maioria das cidades que existiam estava próxima às regiões litorâneas. Com o objetivo de desbravar novos locais, os portugueses incentivaram a formação de grupos expedicionários para viajar pela colônia com as bandeiras e as entradas. Expedicionário, pessoas que participam de uma expedição. Esta é feita por um grupo que se desloca para uma região a fim de conhecê-la e explorá-la. Durante as viagens, além de explorar novos lugares, esses grupos buscavam metais, pedras preciosas, indígenas para serem escravizados e escravizados fugitivos. Por onde passavam, abriam caminhos ou aumentavam as trilhas feitas pelos indígenas. Dessa forma, além de novas cidades, surgiram muitas estradas. Eram as principais vias dos meios de transporte terrestres da época, ligando uma cidade à outra. Observe no mapa algumas rotas pelas quais passaram os bandeirantes no passado. Então, nós temos aqui principais rotas dos bandeirantes entre 1600 e 1700. No vídeo não é tão legal de ver, então é legal que vocês estejam com o livro em mãos para vocês observarem cada detalhe do mapa, observarem a legenda e entender melhor a leitura desse mapa. Continuando. Também havia grupos expedicionários que viajavam pelos rios utilizando canoas. Esses grupos recebiam o nome de monções. Por causa deles, vários lugares foram povoados às margens dos rios. Outros olhares. Como você estudou os meios de transporte, eles servem para facilitar a vida das pessoas e fazer algum tipo de conforto, encurtando o tempo das viagens, diminuindo o peso das cargas, etc. Contudo, para muitas pessoas, esses meios significaram um doloroso trabalho. Na época em que os escravizados formavam a principal mão de obra no Brasil, muitos transportes eram movidos pela força humana. Redes eram amarradas a um pedaço de madeira como bambu e levadas nos ombros pelos escravizados. Nessas redes, pessoas eram transportadas sentadas ou deitadas, como a gente pode ver aqui nas imagens. Aqui são representações, né? Mulher transportada em uma rede por 2 escravizados. Ao lado, um homem carrega uma carga de capim nas costas, enquanto a mulher leva um bebê nas costas e uma cesta de abacaxis sobre a cabeça. Ao lado, homem conduzindo uma sege, enquanto escravizados carregam uma liteira. Sege é esse negócio aqui, ó. No vídeo não dá para ver direito. E mão de obra, como está sinalizado aqui no texto, é a força de trabalho manual ou braçal, né? Quando você faz alguma coisa. Mas vocês podem ver aqui que antigamente eram pessoas, não eram cavalos que faziam esse tipo de transporte. A liteira, que é o que fala aqui nessa imagem, é uma espécie de cadeira com cortinas. Era um dos meios de transporte usado pelas pessoas mais abastadas. Pessoas mais abastadas são pessoas ricas. Geralmente, os escravizados carregavam a liteira nos ombros. Outro meio de transporte era a sege, um tipo de carruagem de 2 rodas e era movimentada por animais, mas havia um cocheiro que a conduzia, que poderia ou não ser uma pessoa escravizada. Esse meio de transporte era muito caro e começou a ser utilizado com mais frequência por volta de 1808. Então, essa parte do Outros Olhares é para a gente entender como que eram feitos os transportes antigamente. Continuando, página 31. Transportes de mercadorias. No passado, as mercadorias eram transportadas de várias maneiras no Brasil. Muitas eram colocadas em tonéis e amarradas a pedaços de madeira, podendo assim ser carregadas. E esse trabalho também era feito por indivíduos escravizados. Outro modo de transporte era feito com carros de rodas puxados por escravizados. Assim, muitos produtos eram distribuídos nas cidades ou levados até os portos e então enviados à Europa.
O artista Jean-Baptiste Debré retratou escravizados transportando mercadorias na cidade do Rio de Janeiro. Observe algumas das reproduções. Então, nós temos a primeira aqui. E o que a gente pode observar nessa imagem? Quem está com o livro aí vai conseguir observar comigo. Escravizados não usavam calçados, pois havia uma proibição para isso. Vocês sabiam que só a partir de 1888, que quando foi decretado o fim da escravidão, é que alguns escravos negros, ex-escravos, puderam ir a uma loja para comprar sapatos, porque mesmo os escravos que recebiam dinheiro do patrão não eram permitidos comprar sapatos. Então o quadro ele chama Negros Carredores de Cangalhas, né? É uma aquarela sobre papel. E aqui embaixo, ó, é outro quadro, Negros Puxando o Carro. Então, nessas duas imagens, vocês podem perceber a ausência de sapatos. E eu também não sabia que os negros não podiam comprar, nem os patrões poderiam comprar, era uma lei. Só quando deixaram de ser escravos é que eles puderam comprar sapatos. Muito triste, né? Página 32, transportes coletivos. E aqui tem explorando os documentos e as atividades que eu pedi para vocês fazerem. Então, vamos ler o texto juntos. Você já ouviu falar em transportes coletivos? São meios de locomoção que transportam muitas pessoas ao mesmo tempo. É o caso do nosso busão, né? Do nosso ônibus. Em geral, são transportes públicos, ou seja, são de responsabilidade dos governos e devem atender a todos os cidadãos. Contudo, normalmente não são gratuitos. O bonde, que é o que mostra aqui na foto, foi um dos primeiros transportes coletivos do Brasil. No início, os bondes eram puxados por cavalos ou mulas, mas passaram a ser elétricos há pouco menos de 100 anos. Os primeiros bondes surgiram na cidade do Rio de Janeiro. E aqui, ó, é bonde com destino a Meyer, né? É uma fotografia que fica na Biblioteca Nacional Digital. É um bonde elétrico na cidade do Rio de Janeiro. Olha como estava lotado, não mudou muito de hoje para cá. Explorando os documentos e atividades. Essa fotografia foi registrada no Rio de Janeiro há cerca de 100 anos. Leia a imagem e depois responda as questões. Quando a gente fala, quando o livro coloca para você ler a imagem, é para você ler mesmo, para você olhar atento cada informação que a imagem pode nos trazer. Chama Último Bonde de Tração Animal no Rio de Janeiro. Fotografia preto e branco na Biblioteca Nacional. Então é para você observar muito bem a imagem, para você conseguir responder as 3 questões relacionadas a ela. Vamos lá? A. Que meio de transporte está sendo representado na fotografia? É um bonde de tração animal. B. Esse meio de transporte é coletivo ou individual? É um meio de transporte coletivo, né? Porque, como vocês podem ver, cabe outras pessoas aí dentro, não só uma. E C. Qual é a principal diferença desse transporte em relação aos transportes dos dias atuais? Essa daqui eu vou ler a de cada um. Vou até colocar aqui, individual. Porque cada um vai dizer o que acha de diferente nesse transporte coletivo e os que a gente tem hoje. Então, não existe certo ou errado, a não ser, já expliquei, que fuja muito. Que a gente está falando de transporte coletivo, você vai falar de avião. Tá bom? Agora as atividades da página 33, que são sobre os textos que acabamos de ler juntos, mas que eu pedi para vocês lerem na sexta-feira. Então vamos lá. 1. Cite 3 meios de transporte que existiam no Brasil há mais de 200 anos. Então a gente pode dizer das canoas, dos carros de boi, das liteiras, seges e bondes, né? Tudo que a gente acabou de ver. Então, ó, eu vou colocar aqui, ó, canoa. É só 3, mas eu vou dizer mais. Carro de boi, a sege e a sege. Pronto. 2. Complete cada frase com o nome de um ou mais meios de transporte usados no passado brasileiro. As eram e ainda são muito utilizadas pelos indígenas, as canoas. Os portugueses chegaram até as brasileiras em naus e caravelas. Isso a gente já sabe de cor, né? Caravelas. Trazido pelos portugueses, foi um dos principais meios de transporte terrestre há centenas de anos. São os carros de boi, né? Carro de boi, que é o que eu até mencionei aqui na 1. E D. Além dos carros de boi, outro transporte terrestre de tração animal utilizado há muito tempo no Brasil são as carroças, carruagens, tudo que é transportado por animal.
Então vamos lá, eu vou colocar carroças e vocês fiquem à vontade. Vocês podem colocar carroças, carruagens ou seges. 3. Sobre bandeiras, entradas e monções, responda as questões. O que eram? Eram os grupos expedicionários. Acabamos de ler grupos expedicionários. E qual era o objetivo dessas organizações? Era desbravar, né? Procurar, explorar, além de procurar pedras preciosas, um monte de outras coisas. Eles abriam caminhos, faziam os caminhos, né, as estradas, eles foram responsáveis por isso. E C, o que mudou no território brasileiro no início dessas expedições? Que surge, graças a isso, né, surgiram as cidades, os lugares diferentes por onde eles iam passando, né? Então tudo isso modificou, né, o nosso território. E D, pesquise informações sobre cidades e demais locais que foram fundados por causa de ações desses grupos ou expedicionários. Então vocês têm que procurar e eu vou citar algumas porque eu já conheço. Então, ó, as cidades de Paranaguá, no Paraná, Laguna, Santa Catarina, Itanhaém, em São Paulo, Cuiabá e Diamantina, são todas cidades que foram acontecendo, se transformando por causa de expedições. Em Itanhaém, porque no litoral eles foram descobrindo cada vez mais outras coisas nessas cidades. Finalizamos as correções de história de hoje e agora nós vamos para os nossos últimos conteúdos e eu vou fazer do mesmo jeito da aula passada. Eu vou deixar a leitura por conta de vocês, então vocês vão ler as ferrovias no Brasil, um país de rodovias, mudanças no transportes, fazer as atividades. Depois a gente vai corrigir juntos e finalizar o conteúdo de história. E eu vou aproveitar para amanhã também finalizar o conteúdo de inglês. Hoje vocês ficam com essas últimas atividades de história. Se não fez ainda de inglês, vão lá, façam as páginas de inglês, são 2 pagininhas só. E que amanhã a gente corrige juntos e finaliza o conteúdo, 4º ano. Até a volta, até a próxima aula. Tchau!